Boa noite, doutor Marcelo. Estamos aqui hoje para mais um encontro da EMA Dias, né? Para falar de dívidas, para falar de eh, aspectos extremamente importantes para o desenvolver de uma negociação, de uma renegociação e principalmente falar de pessoas, né? Da pessoa que está por trás de uma dívida. Boa noite. Muito boa noite, doutora Maria José. Muito boa noite para você que nos assiste, que nos prestigie, que está nos prestigiando. A gente espera que, após esse nosso bate-papo, vocês possam sair mais informados, com mais leveza. Sim. Aproveitem, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda a gente a divulgar. Isso é gratuito, não cobramos nada por isso. Ajuda a divulgar direitos que as pessoas têm, que às vezes elas sequer poderiam saber que esses direitos existem. Exatamente. Doutor Marcelo, quando nós falamos na palavra dívida, normalmente as pessoas pensam em números, juros, parcelas, processo, mas uma dívida envolve decisões difíceis, envolve riscos patrimoniais, a continuidade de uma empresa, o sustento de uma família e muitas vezes, na maioria das vezes, envolve o quê? Tem um impacto emocional muito forte nas pessoas, né? Uma empresa, às vezes, ela tem que escolher entre honrar uma negociação, honrar uma renegociação ou pagar salários, pagar tributos, eh, pagar os fornecedores, ter os insumos para fazer uma empresa rodar. Por sua vez, uma pessoa física, ela tem um orçamento familiar, tem despesa médica, tem que sustentar a família, né? Então, muitas vezes, isso acaba interferindo no dia a dia. Então, o que que acontece? Por isso que hoje eu quero falar sobre esse tema, que dívida não é apenas um número, porque, muitas vezes as pessoas só se atêm a isso, né? Exato, doutora. E uma pergunta, o porquê que você diz que a dívida, ela não é apenas um número? Muito boa pergunta, doutor Marcelo, porque quando nós olhamos uma dívida, seja ela de 100.000, de 500.000, ou alguns milhões, é muito fácil concentrar a atenção só no valor cobrado. Mas cada dívida, ela pode representar situações completamente diferentes. Por exemplo, cada dívida, ela tem uma estrutura diferente, ela tem uma origem diferente. Nós podemos estar falando de uma dívida de cartão de crédito, uma dívida de uma alienação fiduciária, podemos estar falando de olhar um contrato que tem avalista, que não tem, que tem uma fiança, que tem um bem envolvido. Então, falar simplesmente em números é muito superficial, porque às vezes tem uma dívida de 100.000 reais que é muito mais complexa do que uma de 500.000. Sim, Justamente pela formalização do contrato, pela formalização da dívida. Perguntas que normalmente nós temos que fazer, por exemplo, por trás de um número tem o quê? Tem uma empresa, a gente precisa saber se a empresa continua, se ela é economicamente viável, se o contrato está correto, se os encargos foram calculados adequadamente, se existem garantias, se tem processos, se já houve bloqueio. Percebe a quantidade de variáveis que fazem parte de uma dívida? Então, é por isso que eu não precisamos saber como surgiu a dívida. claro. E, doutora Maria José, diante de tudo isso que você falou, eh, você entende que uma empresa, ela precisa pagar uma dívida a qualquer custo para Não, evitar um processo? não, 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 não. Essa é uma decisão, doutor Marcelo, que tem que ser tomada com muita responsabilidade. Por quê? Existe uma ideia de que se a empresa paga tudo em dia, paga tudo certinho, ela é ela tem ela não está preocupada com as, consequências disso, né. Porém, o que que acontece? Pagar uma dívida sem avaliar a capacidade financeira da empresa ou uma pessoa pagar a dívida sem avaliar o seu orçamento, voltando na empresa, se ela faz esse pagamento, ela pode inviabilizar totalmente a operação
da sua empresa. A atividade empresarial fica comprometida. Doutora, então, assinar uma renegociação bancária, você entende que isso pode eventualmente se transformar em alguma armadilha? Com certeza, doutor Marcelo, com certeza. Sabe por quê? Às vezes, a renegociação, ela, especialmente quando é feita no desespero, na emoção, sabe? E não pela razão. Porque assinar uma renegociação, muitas vezes a empresa recebe uma proposta em que ela vai avaliar, e ela fala assim: "Ah, agora eu consigo respirar". Aí ela se preocupa só se ela consegue pagar 1 mês, 2 meses. Às vezes tem renegociações que demoram anos, né. E aí, antes de fazer essa renegociação, antes de ter esse alívio temporário, é necessário avaliar, eh, olhar o contrato inteiro, olhar principalmente ampliação de prazos. Às vezes uma renegociação amplia a dívida em anos. Às vezes a gente fala 60 meses, são 5 anos, É muita coisa. 72 parcelas, 100 parcelas, né, é muita coisa, seja para uma empresa, seja para uma pessoa física, porque a empresa tem obrigações, tem sazonalidade, dependendo do negócio, tem, despesas não previstas, assim como a pessoa física. Ao assinar uma renegociação, pode-se exigir que o sócio seja um avalista, coisa que ele não era no contrato É. original. Sobre esse ponto, doutora, eu queria fazer uma distinção, é uma dúvida que a gente escuta bastante, é a diferença entre aval e fiança. Ambas essas garantias são formas garantias que a gente chama de garantias fidejussórias. Sim, São garantias baseadas na confiança. A gente percebe que às vezes o empresário fala assim: ah, não, mas ou algum sócio, não, mas eu assinei, eu fui só avalista. Olha a importância disso, porque o aval, diferentemente da fiança, ele é tão devedor quanto o devedor principal. Por via das vezes, o banco, inclusive, a gente está falando aqui em banco, mas pode ser uma cobrança civil de qualquer uma empresa credor. para outra empresa, uma empresa para uma pessoa para uma empresa. Ele tem a prerrogativa ele pode cobrar, inclusive, só o avalista. Veja uma situação, por exemplo, às vezes a empresa está em recuperação judicial. Existe lá um período que ela fica preservada, não pode se ajuizar novas Está execuções. blindada, é um período que ela está Um período blindada. que ela fica blindada. É bem curto esse período, a bem da verdade, mas existe. Às vezes, os bancos optam por entrar com ação contra somente o avalista. Qual que é a diferença para a fiança? Geralmente a fiança, eu vou dar um exemplo prático aqui, que vai ficar fácil de todos conhecerem. A fiança geralmente se usa, por exemplo, em contrato de locação de imóvel. Aí beleza. Por quê? O locador, se o locatário não pagar, primeiro ele vai cobrar o emitente do contrato, Sim. o locatário. Se o locatário não conseguir saldar aquela dívida, aí ele cobra o fiador. Existe uma ordem de preferência. Veja só, nos contratos bancários, difícil, pode até ter na prática fiança, mas a grande maioria é aval. E o aval, ou a pessoa que está sendo eventualmente demandada ou que contraiu uma obrigação, ela é tão devedora quanto a emitente do contrato. Sem dúvida. E a renegociação, doutor Marcelo, ela precisa ser analisada sob 3 perspectivas, né. A jurídica, né, porque precisa se entender o que está sendo reconhecido e quais as garantias serão prestadas. A financeira, diria que essa é muito importante, por quê? É analisar se a parcela é sustentável durante todo o prazo dessa renegociação. É verificar qual é a composição dessa renegociação, qual é os valores envolvidos, quanto está se pagando de juros, olhar o cronograma financeiro desse pagamento, o fluxo de É, caixa, o orçamento pessoal né, claro. da pessoa física e, por último, a estratégica. Por quê? Esse acordo preserva a empresa ou vai apenas postergar um colapso futuro? E outra coisa, né, doutora? Às vezes, o empresário, ele vai transformar algo que seja uma dívida, no mínimo discutível, em um título absolutamente comprovado. Sim, Nós tivemos um caso que nós atendemos recentemente uma empresa,
ela passou por um problema numa dívida empresarial de um cartão de crédito corporativo. Veja só, um cartão de crédito corporativo, empresarial. A empresa, por diversos motivos, não conseguiu pagar essa dívida e, antes de virar processo judicial, o banco mandou lá uma renegociação, uma confissão de dívida. E nessa confissão de dívida, ele pegou a assinatura como avalista dos sócios. Os sócios da empresa estavam assinando, imaginavam que era na qualidade dos sócios da empresa. Na verdade, eles estavam se comprometendo como co-obrigados. Claro. E aí, isso posteriormente veio a virar um processo, um título que existia uma defesa possível. Sim. E isso foi consolidado como um título com uma matéria de defesa muito menor. Tem um outro ponto também, doutora, quando você falou aí na questão dos juros, é importante, quando o empresário estiver num processo de renegociação, tem uma conta que ele pode fazer. Importantíssimo isso. O que é essa conta? O produto da multiplicação do valor financiado vezes a taxa de juros, ele não pode ser maior que a parcela. Muito Eu vou dar um interessante. exemplo aqui. Imagina para você que nos assiste, um débito, vamos colocar aqui, vamos quantificar aqui para exemplificar, de R$500 mil. Se toda a renegociação que o empresário, quem está nos assistindo, for fazer com o banco vai colocar juros para refinanciar. Tem até uma época, na época da pandemia, eles até faziam acordos sem juros. Mas hoje não mais. O mínimo que vai ter aí é pelo menos 1% de juros ao mês, se não for uma alienação fiduciária, aí dá até para discutir. Bom, pega um exemplo, uma ação de R$500 mil, com juros de valor presente, que a pessoa está confessando, né, o empresário. Uma taxa de juros de 1% ao mês, a gente está falando aí só de juros, essa operação vai custar R$5 mil. Se a parcela for menor do que R$5 mil, esse empresário ele só está pedalando a sua dívida. Somente. Às vezes ele vai pagar ali por anos uma parcela menor do que R$5 mil e ele não vai amortizar nada. Ele simplesmente... Tá lá, o principal está lá. E eu digo mais, se for muito menor essa conta, a dívida dele vai aumentar, em que pese os pagamentos. Então, em determinadas situações, tem que parar para pensar. A parcela está pequena, tudo bem, mas você realmente está amortizando do principal? Por isso que a perspectiva financeira na análise da renegociação é importante, justamente para fazer essa avaliação. Sim, e uma outra coisa, aí, doutora, isso nos leva a uma pergunta. Não pagar também, você considera simplesmente não pagar a dívida? Você considera isso como uma estratégia? Doutor Marcelo, simplesmente parar de pagar e esperar passivamente não é uma estratégia. É uma exposição de risco. É uma exposição desnecessária. O empresário precisa saber, ele precisa saber dessa dívida, por quê? Ele precisa fazer um planejamento jurídico e financeiro. Muitas vezes, infelizmente, né, ele precisa saber qual é a obrigação que está vencida, se existe um título executivo, quais bens foram dados em garantia, se os sócios assinaram pessoalmente esse contrato, se tem possibilidade de vencimento antecipado, se já existe um processo distribuído. Muitas vezes, tem uma combinação aí que é terrível, doutor Marcelo, é terrível. Casos que chegam para nós e nós constatamos algumas coisas, por exemplo, a combinação da inadimplência com a desorganização. É documental. Por quê? Às vezes nós pedimos, me dá uma cópia do contrato para mim, para que eu possa analisar essa cópia. Eu vou pedir para o banco. É a resposta que eu ouço. Como que uma pessoa que assinou isso vale para qualquer situação, seja bancária, não bancária, não importa. Como que você que está nos ouvindo, qualquer um, assina um contrato e não tem uma cópia desse contrato? Pois é, e doutora Maria José, o que seria então, você falou aí de diagnóstico, o que seria um diagnóstico jurídico e financeiro? Muito importante isso, muito importante. Por quê? Esse diagnóstico é uma decisão anterior. A decisão de pagar, de renegociar, de contestar, de não pagar, de aguardar. Esse diagnóstico, ele vai dar um caminho jurídico. Em que sentido?
Saber a origem da obrigação. É a primeira coisa a saber. Ah, é um cartão de crédito, é uma alienação fiduciária, teve um aditivo, tem garantias. Por exemplo, se é um contrato de uma alienação fiduciária, ele tem que ser informado que ele corre o risco de perder o imóvel em 3, 4 meses. Aqui em São Paulo é isso, 3, 4 meses. Exatamente. Não precisa de um processo judicial. Não há essa necessidade. Tudo é feito no cartório de forma administrativa e direto. Então a gente precisa analisar isso, ver se tem um bem envolvido, se é um bem de família, se já foi citado. O mais interessante é que às vezes a gente recebe eh, clientes que às vezes nem sabe de processo, não sabe nem que está sendo cobrado. Então, Ou às vezes até a gente tá falando de um processo, aí Então, quando entra lá no site do tribunal, vê tem que uns tem 4, mais, 5. muito mais que ele Exatamente. sequer sabe que existe, né? Então, o que que nós precisamos saber? A viabilidade da empresa, se a empresa está operante, se não está, qual é a projeção de caixa, se tem algum compromisso já existente, se tem outras dívidas em banco. Todas essas informações, doutor Marcelo, elas são extremamente importantes e elas precisam conversar entre si para que, numa conversa com o cliente, a gente possa dar esse diagnóstico para ele. Claro. Esse diagnóstico é muito interessante e no escritório nós tratamos de causas ajuizadas e não ajuizadas, aonde esse diagnóstico é feito a 4 mãos, porque nós precisamos saber, entender, ouvir o cliente, saber quais são os pontos para dar para ele opções. Passivo trabalhista, tributário, Exatamente. para ter uma solução global. Doutora, isso me fez pensar, essa realidade também acontece com pessoas físicas? Todos os dias. Todos os dias, doutor Marcelo. Por quê? A pessoa física, ela acaba assinando uma renegociação com o banco por uma única razão, às vezes. Ela quer ficar livre das ligações. Está cansada de receber ligações. Então, naquele momento, ela ou preocupada com o nome, ou constrangida pela dívida, ou com algum receio, ela acaba assinando uma renegociação. Ou, às vezes, também em função de uma única palavrinha que, às vezes, ela recebe, que diz assim, uma frase que diz para ela assim: olha, esse acordo é válido somente para o dia de hoje. E aí, naquele desespero, acaba assinando. Aí ele não tem como ver e planejar esse pagamento dessas parcelas mediante o orçamento familiar, despesas médicas, plano de saúde, o sustento da família, escola de filho, e por aí vai. Então, o que que acontece? Se uma renegociação ocupa espaço e briga com esses outros itens de um orçamento, essa renegociação vai deixar de ser paga. E aí vai Claro. virando bola de neve. E doutora, deixar de pagar uma renegociação ou um contrato, isso significa, no seu entendimento, que a pessoa está agindo de forma irresponsável? De forma alguma. Muitas razões, muitas situações, na verdade, podem levar uma pessoa a não pagar. Por exemplo, perder o emprego, doença na família, redução de renda, separação. Tem um ponto aí muito importante, doutor Marcelo, que precisamos fazer a distinção. E o próprio credor também faz essa distinção, que é aquela pessoa que está escondendo, para de pagar e esconde patrimônio, e a pessoa que realmente está passando por uma outra situação. Então, nesse momento, tem que se buscar o equilíbrio, né? Entre o que o credor quer receber, seja banco, seja qualquer outro credor, e a disponibilidade dentro desse orçamento familiar, desse orçamento pessoal. Isso é importante. Então, não é irresponsabilidade, é uma situação. E às vezes, doutora Maria José, você me fez lembrar uma situação. Quando nós atuávamos, nós estávamos do lado de lá do balcão, né? A doutora bancária por muitos anos, eu também advoguei para bancos durante bastante tempo. Eu me lembro de uma situação específica, foi até, na época, a gente parou para refletir, porque às vezes a situação, nós estávamos ali na parte de procuradores do banco credor, e
a pessoa, ao ser cobrada, era uma dívida bastante alta, era na pessoa física. Aí a gente achou assim, foi até. Depois a gente refletiu sobre isso, porque ele falou: puxa, vocês estão me cobrando agora, para mim não tem nenhuma surpresa. O banco tem acesso às informações, vocês não viram que eu não tenho capacidade de pagar? Como Sim. que o banco, como é que vocês me liberam esse valor? Vocês sabem o meu contra-cheque, tá no sistema de vocês. Exatamente. E é uma situação, às vezes, até para cumprimento de metas de agência, né? Isso é feito, Bom, infelizmente. doutora, o que que uma pessoa deve analisar antes de aceitar uma renegociação? Ela deve fugir de uma simples pergunta, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, principalmente a pessoa física, né? A parcela cabe esse mês, a parcela cabe no meu bolso. Isso é a pior coisa que pode ser feita, doutor Marcelo, porque não é, cabe hoje, mas e amanhã? A empresa cabe hoje, mas e amanhã? E se acontecer um imprevisto? É aquilo que nós estávamos falando. Não pode ser a pessoa se preocupa, olhar para aquilo lá, cabe no meu bolso. Muitas pessoas se afundam em dívidas hoje em cartão de crédito porque pensa exatamente isso. Ah, tá dentro do meu limite, tá dentro do seu limite, mas você pode É. pagar aquele E limite? e outra, né, doutora, é aquela conta que a gente falou. Sempre ao entrar numa situação dessa, faça essa conta, multiplica o capital financiado vezes a taxa de juros. A parcela ela precisa ser maior, senão você está, como dizem, enxugando gelo. Doutora, uma outra dúvida é como equilibrar o direito do credor, legítimo de cobrar, com a dignidade da pessoa humana, de quem deve? Isso é uma fórmula que se busca constantemente, né, porque o credor, ele tem direito de buscar o pagamento, isso a gente tem que reconhecer, não tem como, tá, se a pessoa deve, ela tem que assumir, o devedor continua sendo, mas do outro lado é uma pessoa com direitos, responsabilidades e necessidades, tem que se buscar esse equilíbrio, buscar uma solução que juridicamente seja válida e que economicamente seja possível. Então, um acordo bem feito, uma renegociação bem feita, é aquela que o devedor pode pagar. É. E doutora, por que que a gente precisa analisar, na sua concepção, individualmente, cada processo, cada situação? Porque cada dívida, mesmo com valor semelhante àquilo que nós estávamos falando, ela tem a sua estrutura jurídica própria. Um contrato, as garantias, assinaturas, participação dos sócios, origem dos recursos, tudo é diferente. Às vezes, e a gente fala que o contrato é padrão, mas quem está lá na frente, assinando, dando um contrato, olhando a formalidade de um contrato, é o gerente da agência e às vezes passa algum detalhe. Então, cabe a nós, advogados, olhar com olhos de lince, com uma lupa enorme, o contrato, a E, formalização. doutora, quais detalhes podem mudar uma defesa? Nossa, vários detalhes, inúmeros exemplos. Por exemplo, assinatura questionável, representação irregular. Às vezes, a pessoa está assinando pela empresa, mas se ela tem, poderes para isso, isso é um É. questionamento muito importante. E às vezes quem está pegando essa assinatura não toma esse cuidado de avaliar se ela tinha poderes para aquilo. Aval ou fiança com problemas, ausência de notificação. Erro na identificação do devedor, divergência de valores, encargos, documento incompleto. Muitas vezes hoje não se apresenta, doutor Marcelo, um contrato formalizado. Ô, doutora, e por que que situações padronizadas você entende que são perigosas? Respostas padronizadas. Doutor Marcelo, o direito não é um produto de prateleira. Não é, olha, situação X, faça isso, não é uma lógica, um mais um igual a 2. No direito, um mais um às vezes é questionável. Não é? Sim. Porque não é de prateleira. O que não pode ser, padronizado é a conclusão jurídica antes da análise. Ah, é uma execução, tem um imóvel, é bem de família. Não é bem assim. Vamos analisar. Doutora, um outro aspecto que também é uma dúvida, o cliente, quando ele procura o advogado, ele realmente precisa contar tudo, até aquilo que lhe desfavorece? Doutor Marcelo,
Dentro da EMA Dias, eu sou responsável por 100% dos clientes. A porta de entrada da EMA Dias é com a doutora Maria José. E a gente tem que ter a habilidade de receber esse cliente, estreitar uma confiança, aonde ele nos passe todos os detalhes. Porque se fica uma informação fora, se ele vem a omitir conscientemente ou inconscientemente, ou não lembrou, ou não tem esse detalhe, pode ser tão relevante que lá na frente o credor pode suscitar isso num processo, E aí pode pega o trazer advogado de surpresa. pode trazer essa informação e nós, como advogados, não estamos sabendo. Ou pode colocar, trazer de tal forma que seja que nós traçamos a estratégia em função de um quadro inicialmente desenhado, né, baseado em informações recebidas, que uma pequena informação não demonstrada iria nos levar para um outro caminho. E doutora, um outro ponto, uma dúvida também que a gente escuta muito dos nossos clientes, e eu queria saber qual que é o que diz a lei. Eh, Durante um processo, um juiz ele pode mesmo apreender um passaporte, uma CNH, bloquear os cartões de crédito da pessoa? Pode. Pode. Em determinados, processos de execução, o juiz pode adotar essa medida. Não como uma medida punitiva: "Ah, você está devendo, então eu vou caçar a sua a sua CNH". Mas sim, porque inicialmente o adequado é buscar uma penhora, buscar eh um avalista, outras medidas, né. E existe uma diferença muito grande, doutor Marcelo, entre medida coercitiva e uma punição, né. Então, é possível? É possível, mas aí tem uma questão muito importante, não se deve aplicar isso só por É, castigar a pessoa. tem que ter esgotado, né, Tem todas que ter esgotado as todas outras as outras medidas. medidas para depois tentar. Nós tivemos um caso Eu ia falar isso agora. de um cliente que chegou no aeroporto para viajar com a família e o passaporte havia sido apreendido. Não era nosso, deixando bem claro, Não, não ele era do nosso processo, não, foi não, apreendido em outra, em a gente outra acompanha isso de exato. Não, perto. ele veio para nós resolvermos essa situação, Sim, para ajudar a compor sim. isso. E nós tivemos um outro também, olha que coisa, o cliente é um empresário, uma grande empresa aqui de São Paulo, ele estava com viagem para a China, marcada a negócios, e no decorrer do nosso processo, houve a apreensão do passaporte. Nós impugnamos, inclusive juntamos as cópias das passagens para a China, ida e volta. A primeira instância o juiz manteve o bloqueio, nós agravamos, porque, ora, o que a gente demonstrou para o judiciário, falou, olha, a empresa está tentando se movimentar, inclusive fechar negócios na China para pagar os credores aqui no Brasil. Enfim, esse caso especificamente, com todos os comprovantes que nós juntamos nos autos, o juiz, na segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós conseguimos o desbloqueio, o cliente foi para a China, fez negócios, voltou, olha só como é que são as coisas, e pagou os credores. Imagina. Então, veja só, seria um próprio óbice ao cumprimento da obrigação. Doutora, hoje nós fizemos um episódio um pouco mais curto, né, um bate-papo. Acho que foi muito proveitoso, tiramos muitas dúvidas, né? Eu quero agradecer a você que está nos prestigiando, nos assiste com informação de qualidade, acompanhou aqui a gente essa noite. Muito obrigado. Eu falo em nome da EMA Dias. Pra gente, o cliente, doutora Maria José, é a nossa razão de existir. Com certeza. Os problemas, isso tudo a gente vai enfrentar, tem problemas. Eu falo assim que só não tem solução para a morte. Com certeza. Ainda não inventaram. O resto, a gente briga. Obrigado para você que nos assiste. Se inscreva em nosso canal. Pra gente, você é o mais importante, o nosso cliente. E para fazer o encerramento, né, doutor Marcelo, assim como você colocou que o cliente para nós, é claro que todas as nossas teses são extremamente avaliadas, tratadas, analisadas, estudadas para buscar a melhor solução para o cliente. Mas o cliente, para nós, ainda é a finalidade. Eu falo que atrás de um processo tem um CPF,
atrás de um CNPJ tem um CPF, que por sua vez tem uma pessoa. E toda pessoa que chega no escritório, ela traz uma dor, ela traz uma dúvida, ela traz um sentimento, ela traz uma expectativa, e cabe a nós saber tratar todos esses esse conjunto de emoções que chega até nós, cliente com raiva do banco, cliente com aquilo, cliente com medo de perder a casa. Então, e nós do lado de cá temos que ter a calma, a tranquilidade de fazer o acolhimento desse cliente, de manter esse cliente bem informado. Por quê? Ele tem que acompanhar, ele dentro da EMA Dias, isso é regra básica, é regra de ouro, ele acompanha passo a passo o que está acontecendo no processo, e ele tem o acolhimento. Hoje a gente tem, inteligência artificial, nós temos robô dentro do escritório, nós temos uma estrada totalmente pavimentada tecnologicamente falando, mas o relacionamento humano ainda é a prioridade dentro da EMA Dias. É isso. Muito obrigada a todos, obrigada por esse encontro, por esse bate-papo, e vamos aguardar o próximo com mais assuntos relevantes e interessantes. Pessoal, se cuidem, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Boa noite, fiquem na paz, como eu sempre digo. Tchau.